Existe intensidades de dor. Cada mulher vai sentir a dor de uma forma diferente. Mas quando a gente está no nosso período menstrual, existe um tipo de cólica, um tipo de dor, uma intensidade de dor que a gente não pode ignorar e que é um sinal importante, que é uma característica importante para que a gente consiga ir atrás do diagnóstico de endometriose e para que a gente possa ter mais qualidade de vida. E essa intensidade de dor, ela nem sempre é levada a sério e é por isso que muitas mulheres passam anos e anos sem conseguir o diagnóstico. Essa dor geralmente acaba sendo normalizada. E eu tentei aqui fazer 7 pontos que, de forma que possa ajudar, para que a gente possa identificar, para que a gente saia desse lugar de que é uma dor normal ou não é, isso só acontece uma vez por mês, então é normal, então é assim mesmo, é da menstruação. O primeiro sinal que eu quero trazer, que eu anotei aqui, é uma cólica muito intensa. Mais intensa quanto? Se você está no seu período menstrual e naquele dia você não consegue nem levantar, que você está realmente com tanta dor que você não consegue erguer a sua coluna, que você fica encurvada, porque se você se movimentar, você sente, você percebe que seu corpo vai reagir ainda mais àquela intensidade de dor. Se essa intensidade de dor, ela te faz pensar em faltar no seu trabalho, às vezes você não falta porque você tem aquela necessidade, você acaba indo, mesmo sentindo dor. Às vezes você passa mal no seu trabalho, mas você tá lá. Eu sei que isso acontece porque a gente acaba se submetendo a isso pela vida mesmo, né? Pela necessidade, por medo também de perder a nossa estabilidade no nosso emprego, por questões também da nossa própria percepção da gente mesmo, né? De achar que, poxa, mas isso toda mulher passa por isso todo mês, por que eu não vou conseguir, por que eu vou deixar de viver minha vida por causa disso? Então, se você tem uma intensidade de dor tão forte ao ponto de você não conseguir ir a alguns compromissos, desmarcar alguns compromissos que você consegue desmarcar, ou pensar, mesmo só pensar em não ir no seu trabalho naquele dia, já é uma dor extremamente importante. Algo sobre essa intensidade dessa dor também, que eu ia esquecendo de falar, é que ela não passa como um analgésico comum. Você toma aquele analgésico mais normal, que você consegue facilmente no mercado, na farmácia, mas ele não vai dar uma sensação de alívio de fato daquela dor. Ele pode até reduzir um pouco, mas você continua tendo aquele incômodo, ela não passa completamente. Você ainda percebe que aquela dor está ali. Então, esse é um grande sinal, porque se ela não passa com um analgésico comum, é porque ela não é também uma dor comum. O segundo sinal que eu quero trazer aqui é se você já tem uma vida sexual ativa, então você vai ter a percepção se na hora da sua relação sexual você sente dor, se você evita até mesmo para não sentir dor, e é chamada muitas vezes de dor de profundidade. Essa dor, ela acaba sendo ignorada por muitas mulheres por conta dos próprios tabus que existem em relação ao sexo na nossa sociedade. Então, muitas mulheres acabam ignorando, acabam deixando passar e não se dão conta de que esse tipo de dor também pode ser um sinal de endometriose. O terceiro sinal é a dor ao evacuar, ao ir ao banheiro, quando você vai ao banheiro, especialmente no período menstrual. Tem muitas mulheres, inclusive, que falam que não sabe se é cólico ou se é uma dor de barriga comum, porque elas se misturam, principalmente no período menstrual. E um fato interessante sobre isso é que essa dor, ela geralmente está associada à endometriose intestinal. E essa endometriose intestinal, ela pode gerar até mesmo sangramentos nas suas fezes. Então, sempre observe quando você for ao banheiro, sempre dê aquela olhada. Claro que no período menstrual pode se confundir com o próprio sangue da menstruação, né? Mas em períodos em que ela está ali, vamos dizer assim, uns 3 dias antes da sua menstruação ali, ela já vai começar a dar esses sinais. Então, observe, e se essa dor realmente ela lhe incomoda e ela vem nesses períodos próximos ali à sua menstruação e se intensifica muitas vezes durante o período menstrual também, propriamente dito, então ela pode sim ser um indicativo que revela, na verdade, que pode ter sim uma endometriose intestinal. E aí eu já falei aqui, né, endometriose intestinal, que esse termo é utilizado para a gente identificar uma endometriose que provavelmente já é uma endometriose antiga, já é uma lesão profunda, é uma lesão que já está há bastante tempo, que já tem uma extensão bem maior. Então, ela é muito mais comum com as mulheres que já têm mais de 30 anos, porque ela já aponta ali para uma endometriose mais antiga, que já teve mais tempo de se desenvolver e que já está ali acometendo o intestino. O quarto sinal da endometriose, quando ela está presente ali no nosso organismo,
é observando no período menstrual. Observe se o seu fluxo está muito intenso. Obviamente não é só a endometriose que provoca aí essa intensidade desse fluxo, mas ela também é um dos sinais, né? Óbvio que esses sinais eles vão ser avaliados em conjunto. Inclusive tem uma questão muito importante, que é a endometriose ela não precisa de um exame de imagem propriamente para ser diagnosticada como endometriose. Ele apenas vai complementar esse diagnóstico. Né? Eu não sou médica, não sou profissional da saúde, é bom deixar claro, eu estou aqui falando como uma paciente, como uma pessoa portadora de endometriose e que descobri isso há uns, já vai fazer mais ou menos uns 5, 6 anos que descobri que tenho endometriose, que sou portadora de endometriose. E quando eu fiz essa descoberta, um dos sinais foi esse do fluxo, que estava diferente do que vinha acontecendo antes. Eu sei que tem muitas mulheres que têm um fluxo mais intenso mesmo, mas a presença de coágulos é algo que levanta um alerta e que foi, no meu caso, o que me fez suspeitar que tinha alguma coisa que não ia muito bem, né? Além de todos esses outros sinais que eu já falei antes, tinha também esse sinal dos coágulos. E às vezes, quando você usa o copinho menstrual, você consegue ver com mais facilidade. Muito embora a maior parte das mulheres que têm endometriose, muitas vezes não se adaptam com o copinho, porque por mais que ele seja ambientalmente correto, mas a questão da forma, do vácuo que ele forma quando a gente precisa usar ele pode aumentar, intensificar as contrações do útero da mulher e gerar mais dor, mais sensação de dor. Mas uma coisa muito interessante do copinho é que ele permite a gente visualizar com mais clareza como que está o nosso fluxo. Então foi quando eu utilizei o copinho que eu vi que tinha muitos coágulos e coágulos com um tamanho importante, assim, maior do que 1 centímetro, alguns com até 2 centímetros de diâmetro, né? Então dava para perceber ali, para ter uma noção que tinha uns coágulos importantes. E quanto mais aquela menstruação tivesse coagulada, com aqueles coágulos aparecendo ali, maior a sensação de dor, maior a intensidade de dor. No meu caso, eu fazia essa conexão. Então, observe como está o seu fluxo, se você usa absorvente, você vai observando ali a quantidade de absorvente que você usa por dia, por hora, né? Se você tem muita necessidade de usar absorvente noturno, se você tem muita ocorrência de vazamentos, tudo isso vai lhe ajudar a perceber e a entender. O quinto sinal que eu quero trazer aqui é a dor pélvica. Uma dor pélvica que não se confunde com a cólica, mas até porque, com a cólica menstrual, que eu quero dizer, né? Até porque essa dor pélvica, você continua sentindo ela fora do seu período menstrual. Sua menstruação já passou, você pensa que já tá tudo bem, que agora ali, ok, você vai ficar livre daquela dor, mas você continua sentindo aquela dor. Algumas mulheres relatam que sentem qual ovário que elas estão ovulando, sentem a leve dorzinha, uma pontadinha e conseguem identificar. Mas não é esse tipo de dor que eu tô falando. Lembra quando, não sei se na região de vocês tinha isso de a dor de lado, que a gente chamava, que às vezes botava uma folha verde. Eu acho que isso é muito comum em cidades mais do interior, não sei se todas as regiões do Brasil, mas na minha região tinha muito isso de dor de lado e a gente colocava uma folhinha verde ali no lado que estava doendo, né? Então, é uma dor que, inclusive, depende, ela não tem um lado certo, ela pode ser tanto do lado esquerdo, ela pode ser do lado direito, ou ela pode ser ali todo no seu baixo ventre, né? Então, é uma dor que ela fica ali martelando no seu corpo e você sente aquele incômodo e que às vezes esse tipo de dor ela pode até passar com um analgésico comum, mas você continua ali sentindo aquela dor ali, você percebe que é nessa sua região do seu baixo ventre, ou às vezes ela está localizada mais no ovário ou mais no outro. Mulheres que têm o endometrioma, que é um tipo de endometriose que é nos ovários, ela vai ter uma dor mais importante ainda. Se você tem endometriose intestinal, então você vai também pode ter, na verdade, né? Você não vai ter, mas você pode sentir uma dor fora do seu período menstrual que vai se concentrar ali também, que às vezes é por conta dos gases, né? As flatulências que ficam ali dentro dessa sua região do baixo ventre, e aí você vai sentindo aquela dor ali que você. Algumas mulheres podem ter essa dor bem mais intensa, né? Mas algumas ficam realmente sentindo aquela dor ali permanente, aquela dor que vai se arrastando ao longo dos dias e vai tomando um remedinho ou outro e vai achando que é só um probleminha mesmo intestinal, um problema de barriga ou essa dor da ovulação, e ela pode sim ser um indicativo de que você tem endometriose. O sexto sinal é um dos que deixa a maior parte das mulheres com muito medo de receber o diagnóstico da endometriose, que é a questão de não conseguir engravidar.
Muitas mulheres têm o sonho de engravidar e quando descobrem a endometriose acham que ali é uma sentença, né? Mas sim, a endometriose, se você tem dificuldade para engravidar, se você está tentando, ou mesmo que você não tente, mas você já deu aí as suas escorregadelas aí, você não engravidou, e você acha que tem motivos para desconfiar que esse motivo para não engravidar é porque pode ter algum sinal assim relacionado a alguma condição do seu corpo, pode sim ser endometriose, tá? Mas assim, a endometriose, ela não necessariamente vai impedir você de ter filhos, ela não é uma sentença de que, tem endometriose, pronto, vai ser muito mais difícil você ter filho, você nunca vai ter filhos, né? Isso atemoriza muitas mulheres e em muitas consultas, eu acredito que isso seja colocado, isso é um sonho para muitas mulheres, e eu quero dizer para essas mulheres, para vocês que têm um sonho de engravidar, que não necessariamente esse diagnóstico, essa desconfiança mesmo que seja da endometriose, que isso impede você de ter filhos, tá? Muitas vezes a idade, ela pesa muito mais, né? A idade biológica, a idade aí do seu organismo, as condições de saúde de uma forma geral vão pesar muito mais do que a endometriose em si, tá? E ainda mais se você não tiver uma adenomiose, que a adenomiose realmente tem outros riscos, né? Então isso depende de vários fatores relacionados a como que é essa endometriose aí que está cometendo o seu organismo. E por fim, o sétimo sinal é se você escuta com frequência há muito tempo, desde que você começou a sua vida, sua menarca, né, sua menstruação, desde que você vivencia isso, você escuta as pessoas falando que é besteira, que você é preguiçosa, que você está usando de desculpa, né, frases assim que diminuem, que invalidam a sua experiência no período menstrual, sobretudo. Então, muito provavelmente você é mais uma endomulher, você é mais uma portadora de endometriose. Porque é muito comum, muitas queixas de muitas mulheres é justamente essa invalidação, e essa invalidação ela não vem só ali de alguns profissionais da saúde que não são capacitados, que não têm ali o trato com as pacientes, não vem só, né? Vem também, principalmente, da família, dos amigos, das pessoas que estão ali ao redor, que muitas vezes invalidam essa sua experiência, que colocam isso como algo normal e que você é que está exagerando, que você está de frescura, que você, enfim, sabe, né? Entender. Quem vive esse tipo de situação sabe muito bem do que eu estou falando. Então, se você tem aí na sua memória um histórico de invalidações dessa sua vivência, especialmente com a dor e todos esses outros sintomas que eu acabei, sinais aí que eu acabei de comentar aqui, então, sim, você precisa se ouvir, tirar essas vozes aí da cabeça e ouvir o seu próprio corpo, ouvir o que você está sentindo e ir atrás de profissionais. Só para resumir o que a gente falou aqui hoje, esses sinais, eles sozinhos, eles não necessariamente vão indicar que você tem endometriose, obviamente, mas eles em conjunto, se você aí deu match aí em mais de 1, 2, 3, já levanta um alerta para que você busque essa ajuda, esse auxílio profissional. E se a dor limita a sua vida, você precisa falar sobre ela, tá bom? Então, se você precisa faltar aos seus compromissos, se você sente que o seu corpo está tentando dizer algo que não vai bem, que algo não vai bem, vale a pena você procurar um médico que tem experiência em endometriose, tá bom? Lembra disso e até o próximo vídeo.